Shalom, irmãos, está começando mais um Local 360 e hoje eu quero falar sobre 3 verdades que você precisa saber. A primeira verdade é que nem tudo que você ouve é verdade. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A grande realidade é que a gente precisa saber o que nós estamos escutando é uma verdade? Porque existe, irmãos, fato, existe versão e existe verdade. Fato é tudo aquilo que você ouve no noticiário, tem provas, está demonstrando aquilo. Versão é tudo aquilo que é uma opinião, aquilo que as pessoas pensam, é um ponto de vista. E verdade é o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra do Senhor diz. Então o que nós estamos escutando nesses dias? Nem tudo que a gente ouve é verdade. E a grande questão é, qual é a verdade que nós acreditamos e nos move? É o que a notícia do jornal está falando? É o que as pessoas estão dizendo? Ou, de fato, é o que a palavra do Senhor diz? Nós vemos que Jesus, em diversos momentos, ele vence com o que está escrito. Não é com a opinião das pessoas, não é com a notícia que está sendo informada, mas é com a palavra. Então nem tudo que nós ouvimos é verdade, por isso o que tem que prevalecer na nossa vida é a verdade de Cristo, é a palavra. Segunda verdade que nós precisamos saber, segunda coisa que nós precisamos saber, olhe para as coisas eternas, olhe para as coisas do alto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, não naquilo que é momentâneo, não naquilo que é transitório, passageiro, mas no que não se vê. Pois o que é transitório, o que é passageiro, tudo que a gente vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. É isso que Paulo está dizendo. O que tem nos movido? Para onde nós estamos olhando? Para coisas eternas, aquilo que edifica, aquilo que gera fé, aquilo que nos faz permanecer e prevalecer? Ou estamos olhando para circunstâncias, momentos? Muitas vezes, irmãos, passamos por dificuldades, lutas, mas as circunstâncias, as dificuldades, os momentos não podem definir quem nós somos. Nós precisamos entender que nós precisamos fixar os nossos olhos para o Senhor. Muitas vezes a gente desiste porque a gente começa a olhar para as coisas ao nosso redor. Assim como nós falamos que nem tudo que a gente ouve é verdade, e muitas vezes o que nos para é o que nós estamos escutando, muitas vezes também o que nos paralisa é o que nós estamos vendo. Nós precisamos olhar para o Senhor. E muitas vezes a gente para de olhar para Deus e a gente começa a olhar para situações, circunstâncias. Então, nós precisamos aprender a olhar para as coisas eternas, porque as coisas eternas é o que nos faz permanecer. As coisas eternas é o que nos faz continuar. Paulo diz em Colossenses 3:2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se nós seguíssemos esse conselho, irmãos, nós descansaríamos e não ficaríamos desesperados. Mas quantas vezes nós paramos de olhar para aquilo que é do alto, aquilo que é do Senhor, aquilo que edifica, aquilo que é eterno, e começamos a olhar para coisas momentâneas, terrenas, coisas passageiras, coisas circunstanciais. Então aqui há um ensino, há um conselho de Paulo aqui para a igreja, dizendo pare de olhar para aquilo que é circunstancial, aquilo que mina a sua fé, aquilo que tira a sua esperança e comece a olhar para o Senhor. O que nos move? É aquilo que nós estamos olhando ao nosso redor ou aquilo que nós estamos olhando no alto? Porque a Bíblia nos ensina, eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121. Para onde nós estamos olhando? É para o Senhor? Existe uma história de um casal de missionário que eles ficaram por um grande tempo, viajando para missões, África. E um certo dia eles estão voltando para os Estados Unidos e eles estão num navio. E eles não sabiam, mas nesse navio também estava o presidente dos Estados Unidos. E quando eles chegam no porto dos Estados Unidos, eles veem uma grande festa, eles veem fanfarra, veem música, veem muita festa. E eles se alegram, falam, uau, valeu a pena todo o trabalho, toda a missão que a gente cumpriu. Mas eles estavam numa classe inferior e eles esperam. E quando eles descem do navio já não tem mais nada. Porque na verdade eles não sabiam, mas o presidente estava nesse navio. E a festa era para o presidente. Naquele momento aquele missionário fica muito chateado, muito triste, fala, foi tudo em vão que eu fiz, trabalhei tanto e ninguém reconheceu. E quando ele chega em casa, resumindo a história, ele vai para o quarto, chateado, ele ora. E quando ele sai, ele fala com a esposa dele, fala, agora eu entendi. Na verdade, a promessa do Senhor continua. O dia que a gente chegar em casa haverá uma grande festa, mas a gente ainda não chegou em casa. A nossa casa não é aqui, irmãos. E para finalizar,
A terceira coisa que a gente precisa saber, a terceira verdade, é que tudo coopera para o nosso bem. Talvez você está vivendo um tempo difícil, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 diz, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e crê que tem um propósito na sua vida, acredite, até os piores dias, de alguma maneira, isso está contribuindo para o bem. Então que você possa confiar em Deus. E eu encerro com Filipenses 1:12 que diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Acredite, tudo que tem acontecido de alguma maneira nos faz crescer, nos edifica e nos aproxima de Deus. Deus abençoe e até o próximo Local 360.